O vento sussurra pelos corredores estreitos, criando uma sinfonia arrepiante de assobios e gemidos. Júlia, uma aventureira destemida, avança cautelosamente, com sua lanterna iluminando o caminho obscuro. As paredes descascadas da casa murmuram histórias antigas, enquanto sombras dançam de maneira inquietante, parecendo ter vida própria. A atmosfera é carregada de um suspense palpável, cada passo de Júlia ecoando como um tambor acelerado. As tábuas do assoalho rangem como suspiros angustiantes, e uma aura de mistério envolve cada canto. A luz da lanterna cria sombras grotescas nas paredes, dando vida a antigas lembranças que se recusam a ser esquecidas. Ao se aproximar de uma porta entreaberta, Júlia hesita por um momento, sentindo a presença desconhecida além. O silêncio se intensifica, interrompido apenas pelo pulsar de seu coração acelerado. Uma respiração profunda precede a decisão de abrir a porta, revelando um corredor ainda mais escuro e repleto de segredos macabros. Júlia adentra a sala escura, onde sombras dançam ao ritmo de sua lanterna. O ar fica espesso com o peso de anos de segredos ocultos. Nas paredes, fotografias desbotadas de uma família sorridente contam uma história que vai além das aparências. À medida que a luz revela detalhes, os rostos felizes se transformam em máscaras de horror, capturando o instante em que a felicidade deu lugar ao desespero. A cada passo, o ambiente parece reagir, como se as memórias da tragédia ecoassem nas paredes. Júlia foca em uma imagem peculiar, onde uma sombra indistinta se projeta ao lado da família. Um calafrio percorre sua espinha, sugerindo que algo mais sinistro estava presente. Através do silêncio, ecoa a sensação de que o passado se agita, clamando por ser descoberto. Ao explorar mais fundo, Júlia encontra um móvel coberto por um pano empoeirado. Ao retirá-lo, revela um álbum de fotografias oculto, contendo imagens ainda mais perturbadoras. Rostos distorcidos e figuras fantasmagóricas nas margens das fotos sussurram sobre uma presença sobrenatural que envolveu a família numa teia de terror. Júlia, agora segurando o álbum de fotografias ocultas, sente a temperatura ao seu redor diminuir à medida que mergulha mais fundo na história perturbadora. Cada página revela mais do que eventos passados, elas descortinam a ascensão da entidade maligna conhecida como a Sombra Faminta. As imagens ganham vida, mostrando vultos indistintos e olhos vazios que parecem segui-la, mesmo na inércia das fotografias. A descoberta do diário empoeirado no chão acrescenta uma dimensão de horror. Suas páginas, desgastadas pelo tempo, narram os relatos angustiantes de uma família consumida pelo medo e pela presença invisível da sombra. As palavras escritas tremem nas linhas, revelando a luta desesperada da família para entender e resistir ao mal que o cercava. À medida que Júlia absorve a narrativa assustadora, estranhos murmúrios começam a ressoar na escuridão. Sombras se agitam nas bordas de sua percepção, como se a própria casa respondesse à revelação dos segredos há muito enterrados. A lanterna de Júlia projeta sombras inquietantes, intensificando a sensação de que o passado está prestes a se manifestar de maneiras perturbadoras. Júlia, agora imersa nos relatos do diário, sente a atmosfera ao seu redor tornar-se eletricamente carregada. As palavras escritas adquirem vida, sussurrando histórias de rituais obscuros e sacrifícios. A Sombra Faminta, antes apenas uma presença sinistra, ganha contornos mais nítidos nas páginas gastas, revelando sua origem ligada a eventos trágicos ocorridos na própria casa. Cada linha do diário intensifica a sensação de que a entidade se alimenta não apenas do medo, mas também da dor emocional. Júlia visualiza as cenas descritas, onde a sombra se manifesta como uma névoa negra, envolvendo as vítimas em um abraço gélido. A descrição de seus olhos vazios e famintos de desespero ecoa na mente de Júlia, enquanto ela percebe a urgência de desvendar o mistério antes que seja tarde demais. À medida que continua a leitura, Júlia se vê mergulhada em visões vívidas do passado, testemunhando eventos que culminaram na transformação da casa em um receptáculo de tormento. Cada palavra escrita parece ecoar pelos corredores, evocando sombras que se contorcem e dançam ao redor dela. A lanterna de Júlia vacila, revelando breves flashes de vultos sombrios, indicando que a Sombra Faminta está despertando com sua busca implacável por almas. Júlia, ainda imersa nas páginas do diário, sente a energia ao seu redor pulsar de forma sinistra. À medida que continua a leitura, o diário descreve os desesperados esforços da família para se proteger da Sombra Faminta. Símbolos místicos e rituais arcaicos são mencionados, sugerindo tentativas fracassadas de conter a entidade malévola. Cada revelação parece ativar a presença da sombra, fazendo com que sombras dançantes se movam mais rápido e murmúrios se intensifiquem.
Júlia, agora ciente de que desencadeou uma força além de sua compreensão, sente uma pressão invisível ao seu redor, como se a própria casa reagisse ao conhecimento recém-descoberto. O eco de risos distorcidos preenche o ar, fazendo com que Júlia olhe ao redor, buscando a fonte desse som arrepiante. A lanterna revela sombras que se contorcem nas paredes, ganhando vida com uma presença inquietante. A narrativa do diário agora se mistura com a realidade, criando uma sensação claustrofóbica de que o passado e o presente colidem, desencadeando um pesadelo iminente. Enquanto a sombra faminta se manifesta mais fortemente, Júlia se vê encurralada pela própria curiosidade. A lanterna vacila, projetando sombras grotescas que parecem se aproximar dela. A urgência de escapar se torna palpável, mas as forças sobrenaturais que ela desencadeou estão determinadas a envolvê-la em sua teia de terror. Júlia, agora consciente da presença iminente da sombra faminta, sente o ambiente se transformar em um cenário surreal. As sombras nas paredes ganham vida, contorcendo-se como espectros famintos de desespero. A lanterna de Júlia projeta feixes de luz trêmula, revelando rostos distorcidos e mãos sombrias que se estendem em sua direção. A narrativa do diário, antes uma fonte de conhecimento, torna-se um grito desesperado do passado. A sombra faminta, agora mais presente do que nunca, parece alimentar-se das palavras escritas, transformando o próprio diário em uma manifestação física de sua presença sinistra. Júlia, sentindo-se envolvida pela escuridão, luta para manter a sanidade. Cada passo adiante a leva mais fundo na teia entrelaçada de memórias torturadas. A casa parece pulsar em sintonia com o ritmo acelerado do coração de Júlia, criando uma sinfonia dissonante de horror que ecoa pelos corredores vazios. Enquanto a sombra faminta se revela, Júlia se vê diante de uma escolha angustiante: confrontar a entidade ou tentar escapar. A lanterna, agora tremendo mais intensamente, revela flashes rápidos da figura sombria que se aproxima. A atmosfera se torna um turbilhão de medo e suspense, prometendo um confronto inevitável entre Júlia e a entidade que ela inadvertidamente libertou. A sombra faminta, agora completamente revelada, paira diante de Júlia como uma entidade incorpórea, emanando uma escuridão palpável. Seus olhos vazios fixam-se nos dela, sugando a coragem de seu ser. A sala parece congelar enquanto o confronto se desenrola, criando uma atmosfera carregada de tensão. Júlia, mantendo a lanterna trêmula, sente-se envolvida por uma aura de desespero. A sombra faminta sussurra palavras ininteligíveis, ecoando os medos mais profundos de sua mente. Cada passo dado por Júlia é acompanhado pelo arrastar sinistro da entidade, como se a própria casa estivesse se fechando ao seu redor. O diário, agora inerte no chão, parece testemunhar o inevitável confronto. Júlia, enfrentando a escuridão iminente, lembra-se da relíquia mencionada no diário, a única esperança de banir a sombra faminta de uma vez por todas. Ela tateia na bolsa em busca da relíquia, enquanto a entidade se aproxima, criando sombras que dançam ao seu redor. Com um último suspiro, Júlia empunha a relíquia, liberando uma explosão de luz que desafia a escuridão. A sombra faminta recua, emitindo um grito angustiante antes de desaparecer nas sombras. A casa, finalmente liberta de sua presença opressora, parece recuperar uma quietude sombria, deixando Júlia respirar aliviada. Ao sair da casa abandonada, Júlia olha para trás, sabendo que desvendou um mistério ancestral. A sombra faminta, agora contida pela relíquia, aguarda seu próximo incauto. O vento carrega um sussurro fraco, ecoando a história que ela viveu, uma narrativa de terror que persistirá além das paredes silenciosas da casa abandonada.